Bom dia, amados, graça e paz, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Estamos aqui começando mais uma concentração de fé e de oração pelo YouTube. Eu quero convidar você que está chegando a compartilhar. Eu vou fazer isso agora também. Quero compartilhar com os irmãos este vídeo, que nós possamos estar juntos divulgando este vídeo em nome de Jesus, amém? Vou estar divulgando aqui, se você puder compartilhar, me ajude a compartilhar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Saúdo a irmã Ivani Mates, o Arnildo, que Deus abençoe vocês. O Helenildo, seja bem-vindo, Helenildo, Deus te abençoe também, em nome de Jesus Cristo. Eu vou estar aqui compartilhando, quero pedir para você, Yara, Maria, compartilhem esse vídeo aqui, em nome de Jesus. Vamos estar compartilhando, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Se você puder me ajudar, eu saúdo aqui a Maria das Graças, Nayara, sejam bem-vindos, queridos, Deus abençoe vocês, amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, aleluias, glórias a Deus. Sejam bem-vindos, Maria Joana, deixa eu ver quem mais aqui, Pastor Alexandre Meneghini, bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém. Irmã Cristiane, irmão Márcio Bittencourt, sejam bem-vindos, glória a Deus, aleluias. Irmã Antonieta de Portugal, seja bem-vinda. Eu estou aqui compartilhando, vou pedir para vocês, queridos, que compartilhem em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Irmã Helena Dias, Laiane Costa, seja bem-vinda, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmã Rosane Condé, bom dia. Rosana Aparecido, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Até nem sei como é que ficou aqui deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver como é que está esse vídeo aqui, eu acho que tá certo, tá tudo certo, imagem, tudo corretinho aí, queridos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mavane Tonete, Rose Carvalho, bom dia. Queridos, eu quero abrir a Bíblia com você e meditar numa palavra. Sabe, essa é a meditação para o dia. A meditação que nós temos para esta manhã. Já de madrugada tivemos uma palavra, mas agora temos outra palavra também. Amém? Saúde os irmãos que estão chegando. Poliana, bom dia. Pastor Gustavo, Marisa, pastora Fabrini, irmã Letícia, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe vocês de forma poderosa. Hoje eu não fui para o escritório porque eu tenho uns compromissos agora de manhã lá em São Paulo e a gente vai estar indo para lá daqui a pouco mais, mas enfim, Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia e nós vamos ler aqui o versículo Romanos 5, 17. Olha só. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, escute bem, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Queridos, é interessante que a Bíblia diz que por meio do pecado que entrou em Adão e Eva, a morte reinou. Mas agora, o apóstolo São Paulo diz que muitos reinarão em vida. Note essa expressão de Paulo aos Romanos, reinarão em vida, não é na morte, não.
Então tem coisas que eu preciso entender que é para a gente viver em vida, certo? Que é para nós vivermos aqui, neste tempo. Então, tem coisas que eu e você precisamos viver aqui. Amém? Vamos estabelecer essa base. Tem coisas que nós precisamos viver aqui, né? Tem coisas que nós vamos viver na eternidade. Isso é certo. Mas tem coisas que nós vamos viver aqui. Eu saúdo a todos que estão chegando, Evangelista Mábia, Vani Tonetti, Irmã Fernanda Cera, Deus abençoe, Marlise Mobus, Marlise Horley, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Então, queridos, o apóstolo São Paulo diz que a morte reinou, mas por meio do dom da justiça, que foi conquistado lá na cruz, muitos reinarão em vida. Isso aqui que é importante a gente entender. Muitos reinarão em vida. Então, o que acontece? Nós temos que compreender que tem algumas coisas que nós vamos viver agora, que nós devemos viver agora. E não há nenhuma contradição nisso, não. Por exemplo, aqui fala sobre uma vida na terra, né? É interessante que numa versão bíblica amplificada, esse mesmo texto que nós lemos aqui nesta Bíblia, que é uma tradução de João Ferreira de Almeida, numa versão amplificada diz assim, olha só, que interessante isso. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, está falando de nós, e do dom da justiça, nós recebemos da abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, nós conseguimos compreender isso com muita clareza. Interessante também é que isso está falando de reinar sobre esta terra, reinar aqui na terra. É sobre isto que essa palavra está falando. Aleluias. Eu saúdo a profeta Ângela, a Desirê, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, aqueles que recebem o dom da justiça, Paulo disse, eles reinarão como reis nesta vida, nesta terra. Uma vida de rei, mas essa vida de rei não é como as pessoas imaginam, certo? Vamos pontuar isso. Não é como muitos pensam. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, diz que pelo seu sangue, Jesus, ele comprou pessoas de toda tribo, língua, povo e nação e os fez reis e sacerdotes. Interessante que lá diz que eles reinarão sobre a terra. Está lá em Apocalipse 5. Então, queridos, o que significa isso? Aqui que você tem que pegar essa chave agora. A chave está lá em Eclesiastes. Isso aqui foi o rei Salomão que escreveu este livro de Eclesiastes, certo? Isso aqui são palavras de Salomão. Olha só o que diz lá no capítulo 8. Isso aqui é importantíssimo que a gente guarde, agarre essas chaves, porque essas chaves elas têm o poder de abrir coisas. Eclesiastes capítulo 8, olha só, versículo 4, diz assim, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, quem lhe dirá que fazes? Aqui está falando sobre o que? Sobre a palavra. Vou repetir, a palavra do rei. Em outras versões diz que a palavra do rei ela tem poder, certo? Em outras versões diz isso. Enfim, mas o significado é o mesmo. Algumas outras versões dizem que decisões autorizadas estão nos lábios do rei. Então, queridos, como que isso pode se cumprir? Porque Paulo disse que nós vamos reinar na terra por causa do dom da justiça. Nós vamos reinar por meio de Jesus Cristo. Mas como que isso acontece? É justamente por meio da palavra.
A palavra que sai da sua boca, ela tem poder. Aí nós conseguimos fazer a conexão, a ligação entre uma coisa e outra, porque ali diz que nós vamos reinar aqui, reinar em vida. Mas como nós vamos fazer isso? Porque a questão é essa, como que eu vou fazer? Por meio da palavra, por meio daquilo que eu falo. Então, nós entendemos que a palavra tem poder. Tanto que a Bíblia diz que a palavra tem poder, que ela é comparada a uma chama que pode incendiar um bosque. A Bíblia diz que a palavra, quem ama, ela vai comer do seu fruto. A palavra de Deus diz que nós não podemos tornar a nossa boca uma fonte de bênção ou de maldição. Não, nós temos que entender que as palavras podem produzir vida e devem produzir vida, porque é desta forma que nós reinaremos aqui nesta terra, é por meio da palavra. Então, queridos, nós temos que entender isso. Os reis, eles governam com palavras, eles dizem, olha, vai lá, a pessoa tem que ir lá. O rei disse, eu determino isso, então isso tem que acontecer. O rei diz assim, vamos construir aquilo, então aquilo será construído. Por quê? Porque quando o rei fala, a palavra do rei tem poder. Aí você sabe que alguém vai obedecer. Quando nós liberamos palavras no mundo espiritual, existem coisas que vão colocar essa palavra em ação. Bom, existe algo que põe a palavra em ação, que é a fé, certo? A fé. Mas existem coisas que os anjos fazem, porque eles são espíritos ministradores, e quando nós temos autoridade da parte de Deus para fazer alguma coisa, então nós entendemos que aquilo ali vai acontecer e Deus vai usar. Pode usar a fé, pode usar os anjos, enfim, são várias maneiras daquilo se cumprir. Mas lembre-se, tem que liberar palavras. Então, como que nós vamos reinar na terra? Por meio de palavras. Palavras. Jesus, ele liberava uma palavra, o centurião entendeu isso. O Senhor Jesus, ele falou a respeito de liberar uma palavra. Por exemplo, o centurião disse, o senhor não precisa ir até a minha casa, eu não sou digno, mas fala uma palavra e o meu servo será curado. Ou seja, uma palavra que Jesus liberou, curou o servo do centurião. Então, queridos, quando a gente está usando corretamente a palavra, a gente diz assim, medo sai, o medo tem que ir embora. Quando você diz enfermidade, sai, a enfermidade tem que ir embora. Doença, sai, a doença tem que ir embora. Atrapalho, amarração financeira, sai, isso vai ter que ir embora. Por quê? Porque você está reinando por meio de palavras. Então, queridos, nós temos que entender uma coisa, nós temos que falar corretamente. Então eu não posso fazer declarações a meu respeito, porque muitos estão atados. Lembra que a Bíblia diz que muitos estão enredados por meio das suas palavras? Você lembra disso? Que muitas pessoas se enredam por meio das suas palavras? Imagina uma pessoa toda atada, amarrada com cordas. Ela está amarrada pelas suas próprias palavras. De que forma isso acontece? Quando ela começa a dizer que ela não é ninguém, que ela não consegue nada, que tudo que ela faz é um fracasso, que tudo que ela vai fazer não dá certo. Quer dizer, ela está enredada. Ela está enredada com as palavras que saem da boca dela. Ela está toda amarrada pelas suas próprias palavras. Ela está comendo do fruto daquilo que ela falou. Então, veja bem, nós fomos chamados para reinar em vida. E nós vamos reinar de que forma? Por meio da palavra. Por meio da palavra. Então, nós temos que entender que a palavra que sai da nossa boca, ela vai fazer alguma coisa e nós precisamos, então, ajustar, alinhar as nossas palavras
com a palavra de Deus. Está aqui. Palavra de Deus. Aqui é o prumo para colocar em ordem. Porque às vezes a gente começa a dizer, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Você está amarrando sua vida. Está amarrando a sua situação. Queridos, tem pessoas que estão roubando o que é seu. Tem pessoas que estão roubando aquilo que te pertence. Tem pessoas que estão tripudiando sobre você. Mas a gente precisa ter sabedoria. Sabe? Porque tem muitas coisas que a gente diz assim, diz que está fora da palavra. Quando você diz, eu não consigo, eu não posso, eu não aguento mais. Olha, cuidado, você está se enredando com as tuas palavras. Pessoas estão paralisando a sua fé por meio das palavras que saem da sua boca. Então, fale a palavra e coloque em prática a mudança na sua vida. Aleluias! O Senhor Jesus, ele disse uma coisa, e preste atenção. Quer ver? Isso aqui eu preciso ler com você. Vamos lá. O Evangelho segundo São João, interessante isso aqui, né? Evangelho segundo São João é o último dos 4 evangelhos aqui na ordem em que está posto na Bíblia. Lá no capítulo 6, olha o que o Senhor Jesus, ele diz. Olha só, João capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6, lá pertinho do final, não bem no final, mas pertinho, né? Versículo 63, ele fala a respeito disso. Ele diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Agora note a parte B do versículo. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. As palavras, disse Jesus, as palavras que eu tenho falado para vocês são espírito e vida. Essas são as palavras que eu tenho falado para vocês. Elas são espírito e vida. Então, queridos, nós temos que entender que Jesus, ele reinou aqui nessa terra por meio de palavras. Ele mandava a enfermidade sair e a enfermidade ia embora. Ele orava para que multiplicasse o pão e o peixe e o pão multiplicavam. Ele precisou andar sobre as águas e ele andou sobre as águas. Agora, a palavra de Deus nos diz lá em 1 de João, capítulo 4, 17. Capítulo 4, verso 17. Lá está escrito assim, qual ele é. Está falando de quem? De Jesus. Qual ele é, somos nós também neste mundo. Qual ele é, qual Jesus é, somos nós também neste mundo. Neste mundo, preste atenção, neste mundo, qual ele é, somos nós. E aí você diz assim, mas apóstolo, não é demais a gente querer se comparar? Queridos, escute, entenda a palavra. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Você está entendendo? Nós glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo quando nós andamos na palavra, quando nós vivemos a palavra, quando nós liberamos a palavra correta dos nossos lábios, nós estamos glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai está se alegrando, ele está dizendo, este é o meu filho, esses são meus filhos. Queridos, vocês não fazem ideia, quando eu falo aqui para os irmãos, a gente está vendo os cultos online, estamos vendo a maneira como os irmãos estão conduzindo, não só os cultos online, o trabalho ali em Farroupilha, lá em Bento Gonçalves, lá em Novo Hamburgo, que está ali em Ivoti, né, em Estrela. Como eu fico feliz, eu digo, esses são os filhos na fé. Esses são nossos filhos na fé, porque alguns nasceram num ventre emprestado, mas hoje estão conosco e nós impusemos, impartimos do Espírito que está sobre a nossa vida, sobre a vida deles. Então é uma alegria dizer, olha só que bênção, olha só como eles estão sendo usados, olha só como eles estão dentro da visão, olha só como eles estão seguindo a mesma linha. Isso me deixa assim faceiro, eu digo, eu mostro, irmãos, olhem que bênção que está, como os nossos filhos estão conduzindo as coisas, bem como eles foram instruídos, bem como nós pedimos. Isso nos alegra o coração, aleluia.
E da mesma forma, quando alguém está, queridos, quando alguém está vivendo aquela vida que Pedro disse que nós somos chamados para uma vida de glória e de virtude, de glória e de excelência. Foi assim que nós fomos chamados. Então, isso é maravilhoso. Aleluias. Eu quero, antes de orar por vocês, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo. E olhem só este evento aqui, que vai ser no dia 11 e 12 de março. Vai ser lá em Campo Grande. Nós vamos ter lá uma grande escola de profetas. Só que tem uma coisa, as inscrições, elas estão se acabando hoje, certo? Hoje eu creio que vai terminar, porque parece que é 1.000 vagas só, né? E lá nessa região já tem pessoas ligando, pedindo, tem pessoas que pediram para marcar lugar. Olha, eu não posso ficar de fora disso, eu não posso deixar de estar nessa escola. Então, veja bem, quem quiser participar dessa escola de Campo Grande, tem aí os telefones, você pode compartilhar, ligar, enfim, bate um print dessa tela aqui que você está vendo, bate um print da tela do teu celular aí e compartilha no teu WhatsApp, compartilha com os teus irmãos, teus amigos, vai ser uma bênção, amém? Essa escola lá vai ser uma bênção, escola de profetas em Campo Grande, no Mato Grosso, amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Eu quero agora orar com vocês em nome de Jesus. Vamos estar aqui orando e clamando a Deus pela vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que a verdade nos torna livres. E quando nós conhecemos a verdade, nós passamos a viver a palavra. E a verdade, ela nos livra, nos torna livres de toda amarra, de toda ignorância, de toda mentira de Satanás. E por isso, nesse momento, eu imponho as minhas mãos e abençoo o teu povo. Eu declaro que o teu povo é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu declaro, Pai querido, que o teu povo não é um fracassado nem um derrotado. Eu declaro, Pai querido, que nós fazemos parte da tua igreja, que é a noiva gloriosa do Cordeiro. E por isso, nesse momento, eu abençoo a cada um aqui, repreendo as enfermidades no meio do povo. Eu repreendo os espíritos de atrapalho, repreendo os espíritos de amarração financeira. Eu repreendo as obras das trevas. Eu repreendo o poder do engano. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão e minha irmã. Eu abençoo a tua vida, a tua casa. Eu abençoo o teu ministério, a tua saúde e declaro que você pode, porque a Bíblia diz que você pode. Eu declaro que nenhum problema, nenhuma afronta prevalecerá contra a tua vida, porque em nome de Jesus você vai romper, vai vencer, e em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, Deus te abençoe. Fica com Deus. Tenham todos um ótimo dia na presença do Senhor e até logo mais, querendo Deus. Até lá. Deus abençoe a todos.